Olá! De maneira a caminharmos um pouco mais na organização da vida interior, eu trouxe para vocês hoje algumas coisas que eu julgo serem muito relevantes. A primeira delas é uma frase de Jesus. Está em Mateus capítulo 6, versículo 25. E na verdade nós poderíamos ter como uma orientação clara, uma ordem do Mestre. Ele diz assim: não sejam ansiosos pelas suas próprias vidas. Uau! Que palavra maravilhosa! Mais para frente um pouquinho ele diz ainda: não vê as aves dos céus que não semeiam nem ajuntam em celeiros? E mesmo assim vosso Pai Celeste as sustenta? Por acaso vocês não valem mais que as aves? O que Jesus queria dizer é mais ou menos o seguinte: calma, você está seguro. Bom, mas alguma coisa acontece que não temos essa segurança. Vivemos aflitos, ansiosos, preocupados com o que está por vir. Uma boa pista para essa questão seria: será que alguma coisa acontece dentro de nós, dentro da nossa cabeça, que rouba essa segurança? A resposta é sim. O corpo, a mente, são fundamentais para vivermos na prática as propostas da fé. Eu já disse isso para vocês em outra oportunidade. Mas como então faremos para viver esse conforto, essa paz? Como podemos fazer para crescer em confiança? Como posso fazer para controlar minhas emoções e acalmar minha mente? Confiando mais em Deus e confiando que Ele está no controle de tudo e que eu estou seguro, do jeitinho que Jesus disse. Bom, se eu terminasse esse vídeo aqui agora e você ficasse refletindo sobre essa questão, certamente você me escreveria dizendo assim: Mateus, eu conheço uma solução para deixar a mente tranquila e calma, de uma forma natural. Você poderia me dizer: a prática da meditação? Isso mesmo, eu conheço um monte de gente, Mateus, que pratica meditação e adora, e fica mais calmo, desacelera, fica zen. E eu te diria: muito bom, você está chegando perto, está ficando quente. E você ainda olharia para mim com a cara meio contrariada e diria: Mateus, mas essa prática é budista, é esotérica. Nós católicos podemos fazer essas coisas? Ou podemos? Podemos ou não podemos? Pois bem, o Plenamente Católico de hoje está começando. E se você deseja fazer as pazes com a sua cabeça, retomar o controle das suas emoções, para viver uma vida mais feliz e mais serena, vem comigo. Chegou a hora da gente colocar os pingos nos is. Roda aí, tia Nana. Às vezes, um só pensamento deixa a gente irritado, agitado o dia todo. Eu me lembro que quando eu era criança, uma vez nós fomos passear em Angra, com a minha mãe e com a minha avó. Meu pai estava trabalhando e não pôde ir. Alugamos uma casa lá e nessa casa à noite faltava água. Não tinha chuveiro para a gente se refrescar, sabe? Então, depois de ter passado um perrengue danado na primeira noite, a minha avó teve a brilhante ideia de deixar uma panela com água em cima da geladeira para ela poder se refrescar de noite, quando o calor estivesse intenso, né? Então foi o que ela fez, encheu a panela de água e colocou em cima da geladeira e foi dormir. Minha mãe, sem saber da estratégia da sogra, né, da mãe do meu pai, ela jogou fora a água e usou aquela panela para fazer um achocolatado para eu e para os meus irmãos, né? Para mim e para os meus irmãos, para a gente tomar mais à noite. E deixou a panela descansando no mesmo lugar onde minha avó tinha deixado. E aí você já pode imaginar o que aconteceu. Minha avó pegou aquela panela e jogou em cima dela para se refrescar de noite, tadinho. Leite quente melado. Você imagina? Não tinha água para tomar banho. Que situação! Bom, essa foi a melhor maneira que eu encontrei para relacionar o que um pensamento ruim é capaz de fazer com o nosso dia. Como uma panela que entornamos sobre nós e ficamos o resto do dia melados com aquilo na cabeça. É muito fácil para a gente perceber como o funcionamento do nosso cérebro afeta a nossa vida e, sobretudo, nossa vida interior. Por exemplo, sabemos que temos que praticar a caridade e amar nossos irmãos. Mas já te aconteceu de alguém vir falar contigo
e a sua cabeça viajar? Ou então a pessoa diz alguma coisa e você logo começa a criar pensamentos sobre o que ela disse. Começa a pensar e a pessoa ainda está ali falando e não estamos escutando mais. Veja como isso afeta a maneira como nós nos relacionamos e como afeta também como praticamos o amor com o próximo. Cá para nós, se não podemos ouvir, como poderemos amar? A mesma coisa acontece quando rezamos. Estamos lá no terço oferecendo muitas rosas a Nossa Senhora e nosso pensamento vai e volta. São muitas distrações. Vivemos em um mundo de muitas distrações, muito ruído interno. Fica difícil ouvir o próximo e ouvir a Deus também. Veja como as coisas estão intimamente relacionadas. Uma virtude espiritual ligada a uma habilidade psicológica da mente. Mas então, deve haver alguma maneira de criarmos uma ponte entre a fé que professamos e que desejamos aprofundar mais e a nossa vida atual, emocional, que levamos no dia a dia. Pois é, existe. Existe uma ferramenta psicológica para entendermos e criarmos consciência do que está acontecendo na nossa cabeça. E aí deixamos de ser refém das nossas emoções. Essa ferramenta se chama mindfulness. É um termo em inglês. Não se assuste com essa palavra. Mindfulness significa atenção plena. É uma técnica que poderíamos simplificar como prestar atenção ao momento presente sem crítica e sem julgamento. Você passa a perceber, a observar o que está acontecendo aqui dentro. Essa técnica é um protocolo usado para aliviar dores crônicas e também é um método comprovado, com excelentes resultados para reduzir os níveis de ansiedade e depressão. Mas daí você vem com aquela pergunta de novo. Nós católicos podemos praticar isso? A resposta é sim. Eu pratico isso já há algum tempo e sinceramente não sei o que seria da minha vida sem isso. Foi um grande presente que eu recebi das mãos de Deus. Podemos praticar, mas desde que usemos o contexto correto. E nisso temos que tomar muito cuidado. O professor Greg Bottaro escreveu um livro sobre essa prática, se chama The Mindful Catholic. E ele alerta sobre os cuidados que nós temos que tomar. Esse livro teve a revisão de bispos e muitos religiosos e está completamente condizente com a nossa doutrina. Para começar a esclarecer um pouco as coisas, temos que entender que nós, católicos, entendemos a meditação como uma forma de oração. Oração é diálogo. Meditação é uma procura em conhecer o porquê e o como da vida cristã. Normalmente utilizamos as Santas Escrituras, os livros espirituais, textos. Meditando no que leu, o indivíduo se apropria do conteúdo lido, confrontando consigo mesmo. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Essas definições não são minhas. Estão no Catecismo da Igreja Católica, do número 2705 até o número 2708. Portanto, podemos perceber que a meditação cristã não é a mesma coisa que mindfulness. Mindfulness não é uma oração, é uma técnica. Podemos comparar o uso dessa técnica da mesma maneira que usamos as velas, por exemplo. Nos nossos altares nas igrejas, temos muitas velas. Nós adoramos usar velas, não é? Mesmo sabendo que as velas, às vezes, podem ser usadas em rituais sombrios e macabros. Vela é vela. O contexto é que muda a questão. Assim também a prática do mindfulness. Então agora, vamos passar um tempo esclarecendo um pouco esse contexto zen, budista, esotérico, do contexto católico. Eu trouxe para vocês aqui algumas coisas importantes. E eu não quero fazer aqui, de forma alguma, juízo de valor sobre o budismo e nenhuma outra religião. Vocês nunca vão me ver falando mal de outra religião. A minha paixão é falar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Então vamos lá. Primeiro,
Nós católicos acreditamos na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é um e três ao mesmo tempo. Assim como também nós entendemos os seres humanos. Nós somos corpo, alma e também família. Uma vez que somos chamados a fazer parte do corpo de Cristo através da comunhão dos santos. Nós acreditamos na diversidade, na multiplicidade. As pessoas têm individualidade. Vejam, os apóstolos eram 12 e tinham nome e sobrenome. Os papas, os santos, todos têm nome. Nós nunca perderemos nossa individualidade. E não é assim que funciona no budismo. Eles entendem que só a unidade existe. A individualidade para eles é uma ilusão. E ao usar o mindfulness, eles procuram ganhar consciência sobre essa ilusão e se unir ao cosmos. Não quero fazer aqui juízo de valor. Cada um no seu quadrado. Mas isso definitivamente não é católico. Esse contexto não combina com a Igreja Católica. Outro ponto importante. Ao iniciar essa prática do mindfulness, você pode ter uma falsa impressão de paz, de proximidade com Deus, uma vez que ela produz de fato um conforto ao corpo. Nós católicos sabemos que a paz de espírito só vem com o estado de graça, estando em dia moralmente perante a Deus. Então não adianta tentarmos elevar o espírito e buscar um êxtase espiritual se estamos com falta grave. Devemos sempre nos confessar. Por fim, essa prática é muito utilizada com o viés de esvaziar a cabeça, não pensar em nada. E isso não funciona para nós. Sabemos bem que cabeça vazia é oficina do demônio. E por que eu trouxe isso tudo aqui, hoje? Porque assim como usamos a vela no altar, também podemos usar essa prática, essa técnica, que é espetacular, mas desde que tenhamos uma perspectiva católica. Não usaremos mantras ou ficaremos em posição de lótus. Não é necessário. Mas nós podemos e devemos começar a organizar a nossa vida interior utilizando o mindfulness católico e com um contexto da prática da presença de Deus, que é um outro livro que apoia também a prática do irmão Lawrence, e o abandono, a divina providência. Esses dois livros dão um contexto ao mindfulness e a gente pode praticar então com a cabeça tranquila. Presta atenção numa coisa, essas práticas nos permitem entender de forma profunda o que Jesus disse: não tenha medo, não fique ansioso, você não está em perigo.